Plenárias está de volta. Vamos rever mais detalhadamente os julgamentos da sessão plenária da quinta-feira, dia 28 de abril de 2011. Começando com o inquérito 2774. Relator, ministro Gilmar Mendes. Ministério Público Federal versus João Lúcio Magalhães Bifano e outros. Denúncia do Ministério Público contra o deputado federal João Magalhães, do PMDB de Minas Gerais, pelo crime de corrupção passiva. Ele é acusado de negociar emenda parlamentar para município mineiro em troca do recebimento de parte da verba liberada pelo orçamento da União. Segundo o Ministério Público Federal, o deputado receberia R$40 mil para negociar uma emenda parlamentar e obter a liberação de recursos federais para a realização de obra de drenagem de calçamento na cidade de São José do Jacuri, em Minas Gerais. O parlamentar cobraria entre 10% a 12% do valor da verba como condição para negociar a emenda e garantir a efetiva transferência dos recursos. Vamos direto à conclusão do ministro relator e voltamos em seguida. Em um juízo de admissibilidade da ação penal, entendo que a denúncia se desincumbiu das formalidades necessárias que a tornam apta a encabeçar a ação penal e vejo a presente justa causa para o processamento. O ato descrito é típico, existe todo um conjunto probatório apto a sustentar a tese do Ministério Público, argumentos defensivos que dão conta da inexistência de dolo, da interpretação errônea dos meios de provas disponíveis à acusação. Deve ser analisado no curso da instrução criminal. É que no momento do recebimento da denúncia, cabe à Corte analisar tão somente a viabilidade da acusação e a existência, ao lado das condições formais da denúncia, de um conjunto de provas minimamente razoável, apto a tornar-se conteúdo de uma instrução criminal. Assim, presidente, com essas razões, voto no sentido do recebimento da denúncia contra João Lúcio Magalhães Bifano, Renata Terezinha Bastos Magalhães e João Carlos nos termos da denúncia, pela eventual prática do fato típico previsto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. Bom, recebimento da denúncia significa que o inquérito foi transformado em ação penal. Continua agora a tramitação justamente das acusações que foram apresentadas contra o parlamentar e outras pessoas indiciadas neste processo. Agora, houve uma situação interessante, que foi o voto do ministro Marco Aurélio, que ele divergiu, mas em uma questão preliminar. Mas, na verdade, ele acompanhou no mérito, não foi isso, Karina? Ele colocou duas situações preliminares, com as quais ele não concordava, mas que, uma vez vencido nas duas preliminares, não obtendo outros votos no mesmo sentido, ele acabava, portanto, acompanhando os ministros no mérito, daí o recebimento por votação unânime. Mas o ministro Marco Aurélio, ele não concordava com o julgamento no Supremo Tribunal Federal dos outros co-indiciados, juntamente com o deputado federal. Então, para ele, deveria prosseguir aqui no Supremo Tribunal Federal, a ação penal deveria ser recebida apenas em relação ao deputado federal e não quanto aos outros dois indiciados. Essa foi uma primeira preliminar. E a segunda era em relação à necessidade que o ministro Marco Aurélio entendia e sempre sustenta no plenário, de que as gravações ambientais, as escutas ambientais deveriam ser degravadas na íntegra, e isso não aconteceu no inquérito. Então, por essa forma, ele sustentou que a lei determina que essas degravações constem em apartado, de uma forma assim, no outro processinho, vamos dizer assim, para que seja fácil de entender, junto do inquérito, para que seja recebida na ação penal. Isso não acontecia. Mas acabou sendo vencido também nessa preliminar, porque o ministro César Peluso já até disse que, em outra assentada, já ficou firmado o entendimento de que não seriam necessárias essas degravações na íntegra, até por conta de que, por vezes, o Supremo Tribunal Federal se depara com escutas ambientais de mais de 1000 horas, como foi um julgamento aqui no Supremo que envolvia essa situação. Então, a depender do número de horas de gravações ambientais, isso não seria absolutamente necessário, uma vez que o áudio estaria à disposição do juiz no momento do julgamento. Então, superadas essas duas preliminares do ministro Marco Aurélio, ele acabou acompanhando os demais ministros quanto ao recebimento da ação penal. Que você vai acompanhar essa tramitação, na medida, inclusive, que ela haja o julgamento no plenário, você acompanha aqui na TV Justiça. Outro destaque da sessão plenária da quinta-feira, ação direta de inconstitucionalidade 4.432. Relator, ministro Dias Toffoli, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo versus governador e Assembleia Legislativa do Paraná. A ação contra a Lei Paranaense 16.470, de 2010, que fixou a partir de 1º de maio de 2010 valores do piso salarial estadual. Alegou a CNC violação de dispositivos constitucionais ao criar
4 categorias de piso salarial de forma aleatória, sem critério vinculado à complexidade do exercício da profissão, segundo alegou na ação. O relator, ministro Dias Toffoli, usou da jurisprudência da Corte nesse julgamento para julgar a ação improcedente. Vamos ver isso. Recentemente julgamos as ações diretas 4375 Rio de Janeiro, 4391 Rio de Janeiro, 4364 Santa Catarina, e eu estou chegando à mesma conclusão, inicialmente afastando as preliminares de não conhecimento da ação em razão da não impugnação das leis pretéritas, por conta daquilo que ficou assentado exatamente no julgamento da 4375. Naquela oportunidade, inclusive, de parte da norma, eu tinha trazido acatando essa prejudicialidade, mas o ministro Marco Aurélio fez a ponderação de já se ter a superação disso, e o ministro Gilmar também. E então, naquele momento, eu readequei o meu voto, senhor presidente, e toda a corte, e superamos essa... que não se atacaram as leis pretéritas, julgando essa inconstitucional, a lei do ano anterior, porque já são conjuntos de lei. Desde 2006 são anualmente, isso, não tem atacado as pretéritas. Superamos. Então, isso, eu repito os precedentes, supera essa preliminar e no mérito julgo imprecedente. E, portanto, o voto do ministro relator, por maioria, o plenário acompanhou o voto do ministro Dias Toffoli. Isso, né, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, considerando, portanto, a lei do Paraná, que fixava esses pisos salariais, absolutamente constitucional. Não verificaram nenhuma usurpação de competência, conforme alegado, e, portanto, julgada improcedente a dívida. Decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão da quinta-feira, que tem também como destaque um outro inquérito. Na verdade, aqui a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes do inquérito 2116. Ministério Público Federal versus Romero Jucá e Paulo Peixoto. A relatoria deste processo do ministro Marco Aurélio. Inquérito em que se apurou a possível prática de desvio de verbas federais por parte do prefeito de Cantá, no estado de Roraima, e do senador Romero Jucá. O inquérito foi instaurado com base em ofício que foi encaminhado pela Central dos Assentados de Roraima à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, junto com uma fita. O conteúdo da gravação seria uma solicitação de propina feita pelo então prefeito de Cantá, Paulo Peixoto, em obras realizadas por intermédio de convênio com órgãos federais. Além da cópia da gravação, a Central encaminhou para vários órgãos do poder público um disquete que especifica as obras contratadas pela Prefeitura. A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Roraima pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal, bem como dos dados referentes aos cartões de crédito usados pelo senador Romero Jucá e outros denunciados. A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Roraima levantou uma questão para que a Corte fizesse uma revisão em relação à chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, por não ter ficado clara a origem da fita magnética que deu início à investigação. O relator, ministro Marco Aurélio, ele resolveu essa questão de ordem votando pelo trancamento do inquérito. Vale lembrar aqui, não é, Karina, que neste caso é quando da apresentação, do início do julgamento deste processo, posteriormente houve a apresentação do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e voto vista apresentado nesta sessão plenária da quinta-feira. Mas aqui, voltando um pouquinho, essa questão da teoria da árvore dos frutos envenenados é uma teoria jurídica que, vez por outra, volta ao plenário do Supremo. É a famosa produção de provas, as provas obtidas de forma ilícita, que poderia, de uma certa forma, contaminar as demais provas obtidas durante a fase do inquérito ou mesmo da fase processual. Mas aqui é bom que a gente faça um esclarecimento, Carlos. Se trata de um inquérito, mas não necessariamente esse julgamento já vai para o recebimento desse inquérito e transformação em ação penal. Aqui o ministro Marco Aurélio levantou uma questão de ordem nesse próprio inquérito sobre essas gravações também obtidas e que teriam sido feitas de forma clandestina e que, portanto, seriam ilícitas, daí a ensejar o trancamento do inquérito penal e não se prosseguir nessa apuração, nessa investigação. O que nós tivemos aqui, então, é que para o ministro Marco Aurélio seria uma prova ilícita e daí não se poderia mais
prosseguir nessas investigações. Essas gravações, chamadas clandestinas, que podem ser ambientais, telefônicas, elas são proibidas pela Constituição, como eu disse, por serem provas obtidas por meios ilícitos e, portanto, devem ser rechaçadas e, uma vez constando dos autos e o juiz entender que são provas ilícitas, elas devem ser desentranhadas para que não faça parte daquele universo e não contamine as demais provas. Daí a chamada fruto da árvore envenenada. Agora, além dessa questão que já estava sendo analisada pelo ministro, surgiu um outro problema, como vamos ver agora. O ministro Gilmar Mendes, ele, na sessão anterior, em que foi iniciado o julgamento, ele pediu vista do processo, voto vista apresentado nesta sessão plenária. Como veremos, surgirá uma questão de ordem proposta pelo ministro. Antes ainda, considerará que o inquérito estaria falho exatamente aí por conta da primeira questão de ordem, a questão de ordem anterior sobre a licitude da fita magnética. Não há como entender que o presente inquérito está lastreado em algo mais do que a carta denúncia, que relata a conversa obtida por meios ilegais, para além de qualquer decisão judicial que permitisse a captação do áudio na forma realizada. Não vejo data vênia como apartar a fita magnética da carta denúncia que deu início ao inquérito, sendo evidente que essa foi elaborada exclusivamente com base naquela, de sorte que, caso reconhecida a ilicitude da prova consubstanciada em interceptação ambiental clandestina, evidentemente todos os demais elementos restarão contaminados por derivados tão somente da fita magnética. Noto, contudo, que precede a essa questão a análise da própria competência desta Corte para apreciar e processar esse inquérito. Essa me parece que é a... Exatamente, porque a rigor é só isso que existe, e os documentos estão se amontoando a partir da fita e denúncia que reproduz a fita. Portanto, por isso que eu estava até pedindo ao ministro Marco Aurélio para não entrar nessa discussão sobre a liceidade da prova. O subscritor da missiva não fez uma acusação direta ao senador Romero Jucá, apenas realçou que o prefeito Paulo de Souza Peixoto tem relações políticas com ele e também com a senadora Marluce Pinto. Da mesma forma, muito embora diversas diligências tenham sido encetadas, não há necessidade de qualquer referência, o mínimo de prova que envolva o senador da República em ilícitos. Então, esse me parece que é o ponto básico da... Me parece razoável que todo aparato policial seja movimentado, inclusive aquele que exerce suas funções perante esta Corte, apenas porque a carta-denúncia relatando gravação clandestina de terceiros cita agente público com prerrogativa de foro. Toda a inserção do senador Jucá nos fatos mencionados diz apenas com a citação de um senador da República. E depois se faz a ilação com a tal aparente proximidade. É que ele teria uma participação, alguma coisa assim. Que ele teria... Não há referência específica. Não, é a conclusão do autor que ele era próximo, que ele trabalhava para obter obras para o município. As conclusões. Não há qualquer indício ou começo de prova material que forneça mínimo indício de sua participação em qualquer ato delituoso mencionado na gravação clandestina, ao ponto de suscitar a competência desta Corte. Perícias foram realizadas, testemunhas foram ouvidas, a fita que traz a gravação clandestina foi degravada, documentos sobre a prefeitura citada foram juntados, e a única alusão a agente público com prerrogativa de foro continua sendo aquela feita a um senador da República, sem nada mais que tenha vindo aos autos. Da forma como se encontra este inquérito, antes mesmo de se analisar a viabilidade ou não do prosseguimento do feito em razão da possível ilicitude da prova, urge constatar-se que não há o menor princípio de prova contra quem possui prerrogativa de foro que permita a manutenção dos autos nesta Corte. Com essas considerações, vislumbrando total ausência de justificativa para o processamento deste inquérito no Supremo Tribunal Federal, eu suscito então a questão de ordem para que, antes de analisarmos a legalidade ou não da prova, conheçamos o argumento de carência de competência desta Corte por ausência de justa causa para investigar o detentor do foro por prerrogativa de função. Assim, antes exposto, voto no sentido do trancamento do presente inquérito em relação ao senador Jucá e de posterior remessa dos autos à sessão judiciária de Roraima para que prossiga nas investigações. Pois é, Karine, encerrando. Além da questão de ordem já suscitada pelo ministro Marco Aurélio, uma nova questão de ordem agora, dessa vez sobre a competência do Supremo, o processo acabou voltando para as mãos do relator. O caso voltou para o ministro Marco Aurélio justamente para analisar essa questão de ordem sobre a competência, porque antes de se analisar a licitude, é preciso primeiro saber se o Supremo pode ou não julgar essa ação, já que em nenhum momento dessa escuta ambiental havia uma informação concreta de que o senador Romero Jucá estivesse envolvido em tudo isso. E afastado o senador desse polo de investigação, o inquérito não teria que vir para o Supremo. Daí, então, uma primeira análise sobre a competência e, ultrapassada essa fase, aí analisa-se a ilicitude da prova.
E o retorno deste processo, com a apresentação do posicionamento do ministro Marco Aurélio, ministro relator deste processo, você vai acompanhar aqui na TV Justiça. Encontro marcado na próxima semana, Karina? Na próxima semana, quarta e quinta, ao vivo, e no plenárias, no próximo final de semana. E você, amigo, obrigado por estar sempre conosco e continue aqui, na TV Justiça.